Você é pobre demais para fazer parte da minha família. A voz de Rafael Montenegro atravessou o salão principal do Hotel Imperial como uma lâmina, clara o bastante para silenciar a orquestra, interromper os sorrisos ensaiados e virar dezenas de rostos na direção de Helena Duarte. Ela estava no centro do evento, usando um vestido azul marinho simples, cercada por empresários, socialites e jornalistas que aguardavam o anúncio do novo presidente executivo do Grupo Montenegro. Rafael permanecia diante dela com a expressão rígida, enquanto Beatriz, sua mãe, observava tudo com uma satisfação mal disfarçada. Camila Sampaio segurava uma taça de champanhe ao lado do palco, como se já soubesse o que aconteceria. Helena não chorou, não levantou a voz. Apenas tocou o anel em seu dedo e perguntou, num tom baixo que tornou o silêncio ainda mais pesado: "É isso que você realmente escolheu?" Rafael desviou os olhos. E naquele instante, antes que alguém entendesse o que estava prestes a acontecer, uma porta se abriu no fundo do salão. Os convidados se entreolharam, esperando que Helena implorasse, gritasse ou fosse embora humilhada, mas ela permaneceu imóvel, com o queixo erguido e as mãos firmes. Apesar da dor que lhe queimava o peito, Beatriz fez um gesto discreto para os seguranças, ordenando que se aproximassem. Camila então caminhou até Rafael e passou o braço pelo dele, ocupando o lugar que até aquela noite pertencia à noiva rejeitada. Foi nesse momento que uma senhora de cabelos prateados, apoiada em uma bengala de cabo dourado, atravessou a entrada principal. Um banqueiro parou de falar. Um senador se levantou. Depois, outro empresário fez o mesmo. Em poucos segundos, quase todos estavam de pé. Helena reconheceu a mulher apenas pelas fotografias escondidas no fundo de uma velha caixa de madeira. A senhora parou diante dela e disse: "Ninguém expulsa minha única herdeira de lugar nenhum. Se histórias de coragem e justiça tocam você, acompanhe esta até o fim." Porque aquela noite começara 6 meses antes, quando Helena ainda acreditava que o amor seria suficiente. 6 meses antes. Helena trabalhava em um pequeno escritório de design de interiores na Vila Mariana, em São Paulo. Seu nome não aparecia em revistas. E ela não dirigia um carro de luxo, mas tinha talento suficiente para transformar espaços abandonados em lugares cheios de vida. Foi durante a reforma de um centro comunitário na Zona Leste que ela conheceu Rafael. Ele chegou usando jeans, camisa branca dobrada nos braços e um capacete de obra sem qualquer logotipo. Disse apenas que representava um dos patrocinadores do projeto. Helena imaginou que fosse um gerente jovem, talvez ambicioso demais para passar tanto tempo discutindo detalhes de iluminação e acessibilidade. Rafael, por sua vez, ficou intrigado com a forma como ela defendia cada decisão. Quando um fornecedor sugeriu reduzir custos retirando as rampas para cadeirantes, Helena recusou com firmeza. Economia que exclui pessoas não é economia. É cobardia. Rafael sorriu pela primeira vez naquele dia. Não estava acostumado a ouvir alguém falar com tanta convicção sem tentar impressioná-lo. O primeiro beijo aconteceu numa noite de chuva, debaixo da marquise do centro comunitário. Rafael havia esperado quase 1 hora enquanto Helena terminava de revisar um projeto elétrico. Quando ela saiu, encontrou-o encharcado, segurando um guarda-chuva quebrado e 2 sanduíches frios. "Você não precisava ficar", ela disse, tentando conter o sorriso. Rafael respondeu: "Eu sei. Foi por isso que fiquei." O beijo veio devagar, sem promessas grandiosas. E Helena sentiu algo que não experimentava desde a morte da mãe: a possibilidade de construir uma vida ao lado de alguém. Durante os 3 meses seguintes, eles viveram um romance discreto. Jantavam em restaurantes simples. Caminhavam no Parque Ibirapuera e passavam domingos inteiros escolhendo tecidos para o centro. Rafael dizia que sua família era exigente e controladora, mas evitava detalhes. Helena acreditava que ele precisava de tempo. Não imaginava que o silêncio dele escondia um sobrenome capaz de abrir portas.
destruir reputações e transformar afeto em estratégia financeira. A verdade surgiu numa manhã de segunda-feira, quando Helena entrou em uma sala de reuniões para apresentar um projeto de renovação de um hotel na Paris. Um retrato enorme mostrava Rafael ao lado dos pais durante uma cerimônia empresarial. A placa abaixo dizia: Rafael Montenegro, herdeiro e vice-presidente do Grupo Montenegro. Helena permaneceu alguns segundos diante da fotografia, sentindo o estômago apertar. Rafael entrou pouco depois e encontrou-a em silêncio. Eu ia contar, disse imediatamente. Helena virou-se para ele. Ferida, não pelo dinheiro, mas pela mentira. Quando? Depois que eu assinasse um contrato? Depois que sua família decidisse se eu servia? Rafael tentou segurar sua mão. Explicou que escondera a identidade porque estava cansado de mulheres interessadas em seu nome. Helena retirou os dedos e respondeu: Então você decidiu me testar sem me dar o direito de escolher. Ele pediu desculpas. Confessou que se apaixonara de verdade e prometeu não esconder mais nada. Ela acreditou, mas a confiança ficou marcada por uma pequena rachadura. 2 dias depois, Rafael convidou Helena para jantar na mansão dos Montenegro, no Jardim Europa. Ela passou a tarde escolhendo um vestido sóbrio e levou uma sobremesa feita com a receita da mãe. A casa era imensa, com esculturas importadas, corredores silenciosos e funcionários treinados para não demonstrar curiosidade. Beatriz Montenegro recebeu Helena sem sorrir. Olhou o vestido, os sapatos e a caixa de sobremesa como se avaliasse mercadorias de baixo valor. Durante o jantar, perguntou onde Helena estudara, quanto ganhava e quem eram seus pais. Helena respondeu com educação, até mencionar que a mãe havia criado a filha sozinha. Beatriz então encostou os talheres no prato e disse: Rafael sempre teve um coração generoso. Às vezes ele confunde pena com amor. O ambiente congelou. Helena esperou que Rafael reagisse. Ele apenas pediu à mãe que mudasse de assunto. Não era defesa. Era fuga. Naquela noite, no carro, ele jurou que enfrentaria a família. Mas sua voz não tinha a firmeza das promessas feitas longe deles. A partir daquele jantar, Beatriz iniciou uma campanha silenciosa. Primeiro, telefonou para o escritório de Helena, oferecendo um contrato milionário, desde que ela fosse retirada do projeto pessoalmente. Quando o diretor recusou, 2 clientes cancelaram reuniões sem explicação. Depois, revistas de sociedade publicaram notas insinuando que Rafael estava envolvido com uma designer oportunista. Helena tentou ignorar, mas viu colegas se afastarem e fornecedores deixarem de responder. Rafael dizia que estava resolvendo tudo, porém cada solução vinha acompanhada de um pedido de paciência. Minha mãe precisa de tempo, repetia. Helena começou a entender que Beatriz não precisava de tempo, precisava que ela se cansasse. Camila Sampaio surgiu nesse período, filha de um banqueiro influente. Era apresentada por Beatriz como amiga de infância de Rafael. Sempre elegante, gentil e sorridente, Camila fazia comentários que pareciam inocentes. Deve ser cansativo entrar num mundo tão diferente do seu. Helena respondia com serenidade, mas guardava cada frase como uma peça de um quebra-cabeça. Em uma tarde de sábado, Helena recebeu um buquê de lírios brancos sem identificação. Entre as flores havia um cartão com letras firmes. Seu valor não depende da família que decide aceitá-la. Ela sentiu um arrepio. A frase lembrava algo que Lígia costumava dizer quando Helena era adolescente. Ligou para a floricultura, mas o pagamento havia sido feito em dinheiro por um motorista. Na mesma noite, abriu o armário da mãe e encontrou a velha caixa de madeira que permanecera fechada desde o funeral. O objeto tinha um símbolo dourado gravado na tampa, uma letra V cercada por ramos de café. Helena possuía a chave, mas lembrava da última recomendação de Lígia: abra somente no dia em que tentarem fazer você acreditar que vale menos por não ter dinheiro. Ela segurou a caixa no colo, dividida entre a curiosidade e o medo. Antes que pudesse decidir,
Rafael telefonou. Sua voz parecia animada. Ele queria levá-la a um evento onde faria um anúncio importante. Rafael pediu Helena em casamento 3 semanas depois, no terraço do prédio onde funcionava o centro comunitário. Não havia fotógrafos nem convidados. Apenas luzes simples, algumas plantas e a cidade estendida ao redor. Ele se ajoelhou e disse que queria provar que não permitiria que sua família decidisse sua vida. Helena olhou para o homem que amava e viu sinceridade, mas também medo. Mesmo assim, respondeu, sim. Durante alguns dias, acreditou que tudo mudaria. Rafael anunciou o noivado aos amigos próximos. E Beatriz ficou em silêncio. Esse silêncio deveria ter sido um aviso. Em vez de confrontar o filho, ela organizou uma recepção para apresentar oficialmente Helena à elite paulistana. Disse que queria começar de novo. Rafael ficou aliviado e Helena aceitou por ele. Camila ofereceu ajuda com o vestido, os convites e a lista de convidados. Você precisa estar perfeita, comentou. Helena respondeu, não preciso parecer outra pessoa. Camila sorriu, mas seus olhos se tornaram frios por um segundo. Nos bastidores, o Grupo Montenegro enfrentava a pior crise financeira de sua história. Investimentos fracassados, dívidas ocultas e uma expansão mal planejada haviam colocado a empresa à beira do colapso. Beatriz negociava uma linha de crédito com o Banco Sampaio, controlado pelo pai de Camila. A condição não estava escrita em nenhum contrato, mas todos a compreendiam. Rafael deveria se casar com Camila. O anúncio do noivado com Helena ameaçava o acordo. Beatriz convocou o filho ao escritório e colocou diante dele relatórios que mostravam milhares de empregos em risco. Você pode escolher essa mulher ou salvar o legado do seu avô, disse. Rafael respondeu que encontraria outra solução. Beatriz então revelou que o conselho só confirmaria sua nomeação como presidente se ele encerrasse o relacionamento antes da recepção. Você não está sacrificando amor, afirmou. Está impedindo uma falência. Rafael saiu da sala abalado. Em vez de contar a verdade a Helena, começou a evitá-la. Na manhã da recepção, Helena recebeu uma visita inesperada. Um homem idoso, de terno cinza, esperava na portaria do prédio. Ele se apresentou como Augusto Ferraz, advogado aposentado, e pediu apenas 5 minutos. No apartamento, observou a caixa de madeira sobre a estante e ficou pálido ao reconhecer o símbolo. Sua mãe guardou isso até o fim. Meu. Helena perguntou como a conhecia. Augusto explicou que trabalhara muitos anos para uma família chamada Valença, mas recusou-se a dizer mais. Entregou um envelope e afirmou, se esta noite alguém tentar humilhá-la, não saia antes que as portas do salão se abram. Dentro havia apenas uma fotografia antiga de Lígia ao lado da mesma mulher elegante da imagem rasgada. No verso. Uma frase escrita à mão. Para minha filha, que escolheu a liberdade. E para minha neta, que um dia escolherá a verdade. Helena quis fazer perguntas, mas Augusto já caminhava para a porta. Antes de partir, disse que alguém esperara 28 anos por aquele momento. No Hotel Imperial. Helena percebeu imediatamente que a recepção não fora organizada para celebrar seu noivado. Havia jornalistas demais, membros do conselho do Grupo Montenegro e representantes do Banco Sampaio. No palco. Uma tela exibia a frase, uma nova era para o Grupo Montenegro. Rafael estava distante, cercado por diretores. Beatriz recebeu Helena com um beijo frio e elogiou seu vestido como quem aprova um uniforme. Camila usava vermelho e permanecia perto da família, posando para fotografias. Helena tentou falar com Rafael, mas ele pediu que esperasse até o anúncio. Depois de hoje, tudo vai ficar mais claro, disse. Ela respondeu, é exatamente isso que me preocupa. Minutos antes do discurso, um garçom entregou a Helena outro cartão sem assinatura. Havia apenas 5 palavras, não entregue seu anel ainda. Ela ergueu os olhos.
procurando alguém conhecido entre os convidados, mas viu somente rostos curiosos e sorrisos educados. Beatriz subiu ao palco e falou sobre tradição, responsabilidade e continuidade. Anunciou Rafael como futuro presidente executivo, arrancando aplausos prolongados. Depois chamou o filho para dizer algumas palavras. Ele caminhou até o microfone com o rosto tenso. Helena sentiu que o ar havia mudado. Rafael agradeceu ao conselho e falou sobre decisões difíceis. Então, olhou diretamente para ela. Por um instante, pareceu que abandonaria o discurso preparado. Mas Beatriz estava na primeira fila. E Camila permanecia ao lado dela. Rafael respirou fundo e pronunciou a frase que destruiria o pouco de confiança ainda existente entre eles. Você é pobre demais para fazer parte da minha família. Alguns convidados baixaram os olhos, outros aproximaram os celulares para gravar. Rafael acrescentou que o noivado havia sido um erro e pediu que Helena devolvesse o anel. Beatriz observava como uma vencedora. Camila não conteve um sorriso. Helena sentiu o mundo se partir, mas se recusou a oferecer àquelas pessoas o espetáculo de sua dor. Ela retirou o anel devagar e o colocou sobre uma mesa de cristal. É isso que você realmente escolheu? Perguntou. Rafael abriu a boca, mas nenhum som saiu. Helena assentiu, como se a ausência de resposta fosse a única resposta necessária. Beatriz sinalizou para 2 seguranças. A senhorita já causou constrangimento suficiente, declarou. Camila aproximou-se de Rafael e segurou seu braço, permitindo que os fotógrafos registrassem a imagem. Helena olhou para ele uma última vez. Não havia raiva em seu rosto, apenas decepção. Eu nunca tive vergonha de ser pobre, disse. Mas você deveria ter vergonha de ser covarde. Um murmúrio percorreu o salão. Antes que os seguranças tocassem nela, as portas principais se abriram. O som seco de uma bengala contra o mármore fez vários convidados se virarem. A senhora de cabelos prateados entrou acompanhada de Augusto e de 2 executivos que Beatriz conhecia bem demais. O primeiro a se levantar foi o presidente do maior banco privado do país. Em seguida, um ex-ministro, 2 industriais e quase todos os membros do conselho ficaram de pé. Beatriz perdeu a cor. Camila soltou o braço de Rafael. A mulher avançou sem pressa, usando um conjunto marfim e um broche com a mesma letra V gravada na caixa de Helena. Rafael olhou para a mãe, procurando uma explicação, mas Beatriz parecia incapaz de respirar. Helena reconheceu o rosto da fotografia. Era a mulher cuja imagem Lígia tentara apagar e preservar ao mesmo tempo. A senhora parou diante dos seguranças, que recuaram imediatamente. Depois voltou-se para Helena. Seus olhos, firmes e úmidos, percorreram o rosto da jovem como quem reencontra alguém perdido. Havia décadas. Perdoe-me por ter chegado tão tarde, disse. Helena apertou os dedos, sem saber se queria abraçá-la ou exigir respostas. Então a mulher segurou sua mão e se virou para o salão. Meu nome é Amália Valença, anunciou, embora ninguém ali precisasse ser lembrado. E Helena Duarte é minha única neta, filha da herdeira legítima do Grupo Valença. O silêncio foi tão completo que se podia ouvir o obturador das câmeras. Beatriz tentou sorrir e deu um passo à frente. Dona Amália, deve haver algum engano. A senhora ergueu a bengala, impedindo-a de se aproximar. O único engano desta noite foi acreditar que poderiam humilhar minha neta sem consequências. Rafael encarou Helena como se a visse pela primeira vez. Camila recuou, escondendo a taça trêmula atrás do corpo. Amália então olhou para o anel sobre a mesa e acrescentou: quanto ao Grupo Montenegro, talvez seja prudente lembrar que amanhã vence a maior parcela da dívida que vocês têm conosco. Beatriz levou a mão ao peito. Helena percebeu que a mulher ao seu lado não entrara ali apenas para defendê-la. Ela carregava uma história antiga, perigosa e diretamente ligada à ruína daquela família. Helena puxou a mão de volta e perguntou, diante de todos, se a senhora é minha avó, onde esteve durante toda a minha vida?
Amália recebeu a pergunta sem desviar os olhos. A dor em seu rosto parecia real. Mas Helena não estava disposta a aceitar uma aparição grandiosa como substituta de 28 anos de ausência. Eu estava esperando cumprir a última vontade de sua mãe. Respondeu. Antes que Helena perguntasse qual vontade, Augusto entregou a Amália uma pasta de couro. Dentro dela havia documentos antigos. Uma certidão com o nome Valença e uma cópia de um acordo assinado meses antes do nascimento de Helena. Amália não mostrou o conteúdo aos convidados. Apenas disse: sua mãe não abandonou nossa família. Ela foi afastada dela, e alguém neste salão sabe exatamente por quê. Seus olhos pousaram em Beatriz, que ficou imóvel. Helena sentiu a humilhação ceder lugar a algo mais profundo, a suspeita de que sua pobreza, sua solidão e o silêncio de Lígia talvez nunca tivessem sido escolhas. Amália pediu que Helena saísse com ela, mas não deu ordens. Esperou. Essa diferença importou. Helena olhou para Rafael, que avançou um passo. Helena, eu não sabia, disse, a voz quebrada. Ela respondeu com calma. Você não precisava saber quem era minha avó para me tratar com respeito. Rafael abaixou a cabeça. Beatriz tentou recuperar o controle e afirmou que tudo poderia ser resolvido em particular. Amália sorriu sem humor. Foi em particular que sua família destruiu a vida da minha filha. Agora a verdade será pública. Helena sentiu um frio percorrer a nuca. Não conhecia os detalhes, mas sabia que o passado acabara de entrar naquele salão com força suficiente para derrubar 2 impérios. Ela pegou a caixa de madeira que Augusto trouxera e caminhou ao lado da avó em direção à saída. Quando as portas se fecharam atrás delas, Amália disse a frase que transformou a dor daquela noite em uma pergunta ainda maior. Antes de abrir essa caixa, você precisa saber por que sua mãe teve tanto medo dos Montenegro. O carro de Amália deixou o Hotel Imperial enquanto os flashes ainda iluminavam a entrada. Helena permaneceu em silêncio no banco traseiro, segurando a caixa de madeira contra o peito, como se aquele objeto pudesse explicar tudo. Ao mesmo tempo, destruir o pouco que ela acreditava conhecer sobre a própria vida. Amália sentava-se ao lado, mas não tentou tocar-la novamente. Augusto ocupava o banco da frente e mantinha os olhos na rua, respeitando a tensão entre as duas. Depois de alguns minutos, Helena perguntou: a senhora sabia onde eu morava? Amália demorou antes de responder. Sabia. A palavra curta doeu mais do que uma longa justificativa. Helena virou o rosto para a janela. Então sabia quando minha mãe ficou doente. Sabia quando eu vendi os móveis dela para pagar o tratamento. Sabia quando fiquei sozinha. Amália fechou os olhos por um instante e admitiu. Eu sabia mais do que deveria e fiz menos do que podia. Aquela honestidade não trouxe alívio. Apenas tornou a ausência mais real. O destino era uma mansão antiga no bairro do Morumbi, escondida atrás de muros altos e jardins perfeitamente cuidados. Helena imaginou que sentiria deslumbramento, mas tudo o que percebeu foi a distância entre aquela casa e o apartamento onde Lígia passara os últimos anos contando moedas para comprar remédios. Ao entrar, viu retratos de pessoas desconhecidas, esculturas, livros raros e empregados que a observavam com uma mistura de respeito e curiosidade. Amália conduziu-a até uma sala reservada, onde havia uma fotografia de Lígia aos 20 anos. Na imagem, sua mãe usava um vestido branco e sorria diante do mesmo jardim. Helena aproximou-se devagar. Ela morou aqui? Amália respondeu. Esta casa foi dela antes de ser minha. Helena virou-se, confusa. Amália explicou que Lígia fora preparada desde a infância para assumir o Grupo Valença, um conglomerado com negócios em logística, energia, imóveis e finanças. Sua mãe não nasceu pobre. Helena. Ela foi privada de tudo o que lhe pertencia. A frase fez a jovem apertar a caixa com mais força. Amália serviu água. Mas Helena não tocou no copo. Queria respostas. Não conforto.
A velha empresária começou contando que Lígia havia se apaixonado por um arquiteto chamado Marcelo Duarte. Um homem sem fortuna, mas respeitado por sua inteligência e caráter. Amália se opusera ao relacionamento por acreditar que a filha abandonaria as responsabilidades da família. Eu fui cruel, confessou. Achei que estava protegendo o futuro dela, mas só provei que não entendia a própria filha. Lígia saiu de casa após uma discussão e nunca mais voltou. Meses depois, documentos chegaram ao conselho do Grupo Valença declarando que ela renunciava às ações, aos direitos sucessórios e a qualquer ligação com a empresa. Amália acreditou, no início, que Lígia agira por orgulho. Quando tentou procurá-la, todas as cartas retornaram. Telefonemas não eram atendidos. Intermediários diziam que ela não queria contato. Helena perguntou, e a senhora simplesmente aceitou? Amália sustentou o olhar da neta. Aceitei porque meu orgulho falou mais alto que meu amor. E esse foi o maior erro da minha vida. Helena sentiu raiva, mas também uma dor antiga, quase infantil. Durante anos, perguntara à mãe por que não havia avós, tios ou fotografias de família. Lígia sempre respondia que algumas portas precisavam permanecer fechadas para impedir que a tristeza entrasse. Agora Helena percebia que a tristeza já estava dentro de casa. Ela morreu acreditando que a senhora não a queria. Disse. Amália ficou pálida. Não. Ela morreu sabendo que eu a procurei. Augusto, então, abriu uma pasta e colocou sobre a mesa várias cópias de transferências bancárias, recibos de hospitais e contratos pagos por empresas de fachada. Durante anos, Amália financiara anonimamente parte do tratamento de Lígia, as bolsas de estudo de Helena e até o aluguel do escritório onde ela trabalhava. Helena folheou os documentos. Atordoada. Então tudo foi comprado? Perguntou. Amália respondeu com firmeza. Não. Seu talento conquistou cada oportunidade. Eu apenas impedi que portas fossem fechadas antes que você pudesse bater nelas. Helena, porém, não se sentiu protegida. Sentiu-se observada. A discussão cresceu quando Helena descobriu que Amália também conhecia Rafael. A empresária admitiu ter sido informada sobre o namoro poucos dias depois de ele começar. Eu mandei investigar, disse. Helena levantou-se imediatamente. A senhora investigou o homem que eu amava. Mas não veio conversar comigo? Amália tentou explicar que o nome Montenegro representava um risco. Havia relações antigas entre as duas famílias. Negócios interrompidos e documentos desaparecidos. Helena não queria ouvir justificativas. Minha vida inteira foi controlada por pessoas que diziam me proteger. Minha mãe escondeu a verdade. Rafael escondeu quem era, e agora descubro que a senhora acompanhava cada passo sem me dar escolha. Amália não se defendeu. Apenas respondeu, você tem razão. Aquela rendição inesperada desarmou Helena por um instante. Amália acrescentou que não pretendia obrigá-la a assumir o sobrenome Valença nem aceitar um centavo. Queria apenas que ela conhecesse a verdade antes que Beatriz Montenegro destruísse as provas restantes. A menção ao nome de Beatriz mudou o tom da conversa. Augusto apresentou um documento amarelado com a assinatura de Lígia. Era a renúncia oficial às ações do Grupo Valença. À primeira vista, parecia legítimo. A caligrafia era semelhante. O selo do cartório era verdadeiro e duas testemunhas haviam confirmado a assinatura. Entretanto, uma análise recente apontara diferenças na pressão da caneta e na inclinação das letras. Além disso, o documento fora registrado numa data em que Lígia estava hospitalizada após um acidente de carro. Ela não poderia estar naquele cartório, explicou Augusto. Helena perguntou quem recebera as ações. Amália respondeu que haviam sido transferidas para uma holding temporária, liquidada poucos meses depois. Parte do dinheiro seguiu para uma empresa ligada a Augusto Montenegro, pai de Rafael. O nome fez Helena sentir o chão se mover. Está dizendo que a família dele roubou minha mãe? Amália foi cuidadosa. Estou dizendo que alguém ligado aos Montenegro se beneficiou da falsificação.
Ainda não sabemos quem assinou a ordem nem quem ameaçou sua mãe. Helena lembrou o medo no rosto de Beatriz quando Amália entrou no salão. A reação agora parecia menos arrogância e mais pânico. Naquela mesma madrugada, notícias sobre a revelação se espalharam pelos portais. As manchetes deixavam de mencionar Helena como designer oportunista e passavam a chamá-la de herdeira desaparecida. Fotografias antigas de Lígia surgiram em páginas de celebridades, acompanhadas de especulações sobre uma guerra bilionária entre Valença e Montenegro. Helena desligou o telefone depois de receber dezenas de mensagens de pessoas que não falavam com ela havia anos. Algumas pediam desculpas, outras ofereciam amizade, contratos e entrevistas. O comportamento repentino confirmava tudo o que ela mais desprezava naquele mundo. Na noite anterior, era pobre demais para ser respeitada. Agora, com um sobrenome poderoso, tornara-se interessante. Amália observou enquanto ela recusava uma ligação de uma importante revista. Você não precisa responder a ninguém hoje, disse. Helena retrucou. Ontem ninguém queria ouvir minha voz. Hoje todos querem saber quanto vale meu silêncio. Pela primeira vez, Amália sorriu com uma tristeza orgulhosa. Você fala exatamente como sua mãe. Rafael telefonou 27 vezes antes do amanhecer. Helena não atendeu. Ele enviou mensagens pedindo uma chance para explicar, dizendo que fora pressionado, que o conselho ameaçara demitir milhares de funcionários e que ele não conhecia o passado entre as famílias. Nenhuma justificativa alterava o fato de que ele escolhera humilhá-la publicamente. Por volta das 9 da manhã, um segurança avisou que Rafael esperava diante do portão. Amália perguntou se Helena queria que o expulsassem. Ela respondeu, não vou repetir o que fizeram comigo. Aceitou recebê-lo no jardim. Mas sem fotógrafos, advogados ou representantes das empresas. Rafael apareceu sem paletó, com o rosto abatido e a mesma camisa usada na festa. Parou alguns passos distante, como se não soubesse se ainda tinha permissão para se aproximar. Eu fui um covarde, disse. Helena cruzou os braços. Isso eu já sei. Diga algo que ainda não esteja claro. A resposta fez Rafael baixar os olhos. Mas ele não foi embora. Rafael confessou que Beatriz condicionara sua nomeação ao fim do noivado. Mostrou mensagens do conselho, projeções de falência e documentos sobre a dívida com o Banco Sampaio. Disse que pretendia falar com Helena em particular. Mas a mãe mudara o roteiro minutos antes do discurso e ameaçara responsabilizá-lo pela perda de milhares de empregos. Helena ouviu, sem interromper. Quando ele terminou, perguntou, e qual parte exigia que você dissesse que eu era pobre demais? Rafael não encontrou resposta. Helena continuou, você poderia ter recusado o cargo. Poderia ter dito que nosso relacionamento acabava por causa da pressão. Poderia ter me contado a verdade. Mas escolheu repetir a frase que sua mãe queria porque sabia que ela me feriria e convenceria os investidores de que você estava do lado deles. Rafael admitiu que, naquele momento, quis parecer forte. Helena respondeu, você não pareceu forte. Pareceu exatamente como eles. O golpe foi silencioso. Mas Rafael recebeu cada palavra como uma sentença. Ele pediu perdão e afirmou que ainda a amava. Helena não duvidava do sentimento, mas começava a entender que amor sem coragem podia ser tão destrutivo quanto desprezo. Rafael se aproximou um passo. Deixe-me consertar isso. Ela respondeu, você não pode desfazer o que fez. E não vai transformar meu perdão em outra negociação empresarial. Rafael negou que estivesse ali por causa das dívidas. Nesse instante, uma pasta caiu debaixo do braço dele. Vários papéis se espalharam pelo chão. Helena se abaixou para ajudar e viu no cabeçalho de uma das páginas as palavras Proposta de Integração Estratégica Grupo Montenegro e Grupo Valença. O documento previa uma fusão parcial, suspensão da cobrança da dívida e manutenção de Rafael na presidência. No rodapé, havia uma observação escrita à mão por Beatriz. A reconciliação com Helena deve ser apresentada como garantia de estabilidade.
Helena ergueu a folha. Você veio pedir perdão ou fechar um acordo? Rafael ficou imóvel, visivelmente surpreso. Rafael explicou que não sabia que o documento estava naquela pasta. Beatriz o entregara ao motorista junto com relatórios do conselho. Helena acreditou que ele talvez não conhecesse o conteúdo, mas isso não melhorava a situação. Sua mãe continuava tratando o relacionamento como ferramenta de salvação financeira. E Rafael ainda se movia dentro do jogo dela. Enquanto você não souber dizer não à sua família, qualquer pedido de desculpas será apenas uma pausa antes da próxima traição, declarou Helena. Ele tentou responder, mas ela devolveu os papéis e encerrou a conversa. Rafael perguntou se havia alguma esperança. Helena olhou para o homem que amara e disse: existe esperança de você se tornar alguém melhor. Não significa que eu estarei esperando quando isso acontecer. Ele deixou o jardim sem insistir. Da varanda. Amália acompanhara tudo. Quando Helena voltou para dentro, a avó não fez comentários sobre Rafael. Apenas perguntou: quer saber por que Beatriz tem tanto medo daquela caixa? Helena assentiu. Pela primeira vez desde a festa, sua curiosidade superava a raiva. Enquanto isso, na mansão dos Montenegro, Beatriz enfrentava uma crise que jamais imaginara viver. O telefone não parava de tocar. Investidores exigiam explicações e 3 membros do conselho pediam uma reunião emergencial. Camila caminhava pela sala, furiosa, acusando Rafael de ter permitido que Helena transformasse a família em motivo de chacota. Beatriz ordenou que ela se acalmasse. A revelação pode ser usada contra ela, afirmou. Camila perguntou como seria possível atacar a herdeira de Amália Valença. Beatriz respondeu que riqueza não apagava suspeitas. Em poucas horas, assessores ligados ao Banco Sampaio começaram a espalhar rumores de que Helena sempre soubera da própria origem e se aproximara de Rafael para infiltrar-se no grupo Montenegro. Perfis anônimos publicaram montagens, datas falsas e depoimentos comprados. Camila gravou um vídeo chorando, insinuando que Rafael fora manipulado por uma mulher movida por vingança. A estratégia era simples: transformar Helena de vítima em conspiradora antes que qualquer documento viesse à tona. A campanha funcionou mais rápido do que Helena esperava. Quando chegou ao antigo escritório para buscar seus projetos, encontrou repórteres na porta e colegas assustados. Um dos sócios pediu que ela se afastasse temporariamente para evitar prejuízos à empresa. Helena reconheceu a mesma covardia de Rafael, apenas vestida com palavras mais educadas. Vocês sabem que as acusações são falsas, disse. O homem respondeu que acreditava nela, mas precisava proteger os funcionários. Helena recolheu seus cadernos, amostras e fotografias sem discutir. Na saída, uma repórter perguntou se ela seduzira Rafael para recuperar o patrimônio da mãe. Helena parou diante das câmeras e respondeu: eu não sabia quem era minha avó quando me apaixonei por ele. Mas agora sei exatamente quem são as pessoas que precisam destruir minha reputação para proteger a própria fortuna. O vídeo se espalhou imediatamente. Alguns a chamaram de arrogante. Outros perceberam a firmeza de quem já não pretendia fugir. De volta à mansão Valença, Amália ofereceu-lhe um cargo na diretoria de projetos sociais do grupo. Helena recusou. Não quero que amanhã digam que troquei um homem rico por uma família ainda mais rica. Amália explicou que a vaga existia antes da revelação e que Lígia sempre quis criar uma divisão voltada a moradias populares. Mesmo assim, Helena manteve a decisão. Precisava descobrir quem era sem depender do sobrenome recém-revelado. Augusto então trouxe novos resultados da perícia. A tinta usada na assinatura de Lígia não existia comercialmente na data indicada no documento. Além disso, uma das testemunhas trabalhara como secretária jurídica no Grupo Montenegro. Seu nome atual era Beatriz Montenegro. Helena releu a informação 3 vezes. Ela testemunhou a assinatura? Augusto confirmou. Na época, ainda usava o sobrenome de solteira, Beatriz Nogueira. Pouco depois, casou-se com Augusto Montenegro.
Amália acrescentou que Beatriz conhecia Lígia e tinha acesso aos arquivos confidenciais da família Valença. Helena perguntou por que Amália não denunciara tudo antes. A empresária respondeu que só descobrira a ligação recentemente. Depois de reconhecer Beatriz em uma fotografia antiga, muitos documentos originais haviam desaparecido, e as cópias não bastavam para sustentar uma acusação criminal. Além disso, Augusto Montenegro morrera anos antes, levando consigo parte da verdade. Sua mãe possuía as provas. Explicou Amália. Ela escreveu que as guardaria até você estar segura. Helena olhou para a caixa de madeira. Até então, respeitara a última ordem de Lígia, como se abrir aquele objeto fosse trair sua memória. Agora compreendia que a mãe talvez não tivesse deixado apenas lembranças, mas uma rota de saída. Ainda assim, hesitou. E se houver algo que mude tudo o que penso sobre ela? Amália respondeu. A verdade sempre muda alguma coisa. O problema é permitir que o medo decida o que você merece saber. Helena respirou fundo e pediu que todos saíssem da sala. Queria abrir a caixa sozinha. A fechadura girou com dificuldade. Dentro, havia um tecido azul envolvendo vários objetos, uma fita cassete, uma chave pequena, cartas amarradas por uma fita, um broche com o símbolo Valença e uma fotografia dobrada. Helena tocou cada item com cuidado, reconhecendo o perfume suave que Lígia usava. A primeira carta estava endereçada a ela. Minha filha, quando você abrir esta caixa, alguém terá tentado fazer você se sentir menor por causa do dinheiro. Não acredite. Eu deixei a riqueza porque ela exigia que eu abandonasse quem amava. Mas não deixei meus direitos por vontade própria. Helena precisou parar para respirar. A carta dizia que Lígia descobrira transações ilegais entre pessoas ligadas aos grupos Valença e Montenegro. Quando ameaçou revelar o esquema, foi perseguida, pressionada e separada da mãe por mensagens falsas. Ela não mencionava todos os nomes, mas repetia um aviso. Beatriz sabia mais do que jamais admitiria. A chave pertencia a um cofre bancário localizado no centro de São Paulo. Lígia escrevera que ali estavam documentos que não poderiam permanecer na mesma casa que Helena. A fita cassete continha uma gravação feita poucos meses antes de sua morte. Helena ainda não possuía um aparelho para ouvi-la. Mas Augusto poderia providenciar um. Restava a fotografia dobrada. Ao abri-la, Helena viu Lígia muito jovem, diante de um edifício do Grupo Valença. Ao lado dela estava um homem alto, usando terno escuro e segurando uma pasta. Helena reconheceu imediatamente o rosto das fotografias na mansão Montenegro, Augusto Montenegro. Pai de Rafael, os dois não pareciam inimigos. Estavam próximos, sorrindo como pessoas que compartilhavam confiança. No verso, Lígia escrevera. Ele prometeu me ajudar, mas escolheu proteger a própria família. Abaixo havia uma data, 3 semanas antes do acidente que mudara sua vida. Helena sentiu a raiva retornar. Agora, misturada a uma dúvida perturbadora, Amália entrou apenas quando Helena chamou. A neta mostrou a fotografia e perguntou se Lígia e Augusto Montenegro haviam sido próximos. Amália respondeu que ele fora consultor financeiro do Grupo Valença durante anos e que Lígia confiava nele. Depois da renúncia, Augusto deixou a empresa e assumiu a presidência do grupo de sua família, que cresceu rapidamente graças a uma injeção de capital nunca explicada. Helena percebeu a dimensão do que estava diante dela. A fortuna Montenegro talvez tivesse sido construída com ações roubadas de sua mãe. Mas havia algo ainda mais inquietante. Na fotografia, Augusto segurava a mesma pasta de couro vista com Amália no salão. Helena apontou o detalhe. Augusto Ferraz confirmou que aquela pasta guardara o contrato original de renúncia antes de desaparecer. Se o documento estivesse no cofre indicado pela chave, seria possível provar a fraude. Antes que pudessem avançar, o telefone de Amália tocou. Era Rafael, afirmando ter encontrado um arquivo secreto no computador de Beatriz. Helena aceitou falar com ele, mas manteve a voz fria. Rafael disse que o arquivo
Continha pagamentos antigos feitos por uma empresa de fachada, registros de um cartório e o nome de sua mãe associado a... Também havia uma anotação sobre o cofre bancário. Ela sabe que vocês têm a chave. Alertou. Helena perguntou. Como Beatriz poderia saber? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu. Porque alguém entrou no seu apartamento esta manhã e fotografou a caixa antes da festa. Helena sentiu o sangue gelar. A revelação significava que o encontro no salão fora planejado com muito mais antecedência do que imaginava. Beatriz não decidira humilhá-la apenas para afastá-la de Rafael. Queria obrigá-la a sair da cidade, perder credibilidade e abandonar qualquer tentativa de investigar o passado. Helena apertou a fotografia da mãe e olhou para a chave sobre a mesa. Naquele momento, deixou de pensar como a mulher rejeitada na noite anterior. Amanhã abriremos esse cofre, disse. E desta vez ninguém vai escolher por mim. Na manhã seguinte, Helena chegou à agência bancária antes da abertura, acompanhada por Amália, Augusto Ferraz e 2 advogados do Grupo Valença. O prédio ficava no centro antigo de São Paulo, entre fachadas de pedra escurecidas pelo tempo e ruas já tomadas pelo movimento. A pequena chave deixada por Lígia parecia leve demais para carregar tantos anos de silêncio. O gerente os recebeu em uma sala reservada e, ao ouvir o número do cofre, perdeu por um instante a formalidade. Esse compartimento não é acessado há quase 28 anos. Explicou. Helena apresentou a carta da mãe, seus documentos e a certidão que comprovava o parentesco. O processo levou mais de 1 hora. Enquanto aguardava, ela observava Amália com atenção. A empresária parecia acostumada a controlar reuniões, mercados e pessoas. Mas naquela manhã suas mãos tremiam. Helena percebeu que, por trás da mulher diante de quem todos se levantavam, havia uma mãe prestes a descobrir o que sua própria filha escondera até a morte. O cofre ficava num andar subterrâneo, protegido por 2 portas de aço e corredores iluminados por lâmpadas frias. O gerente pediu que apenas Helena entrasse na cabine privada. Mas ela chamou Amália. Se minha mãe escreveu para nós 2, não quero que a senhora descubra tudo por outra pessoa, disse. Amália não respondeu, apenas acompanhou a neta. Dentro do compartimento havia uma maleta metálica, 3 envelopes lacrados, um pequeno gravador e uma pasta de couro semelhante à da fotografia antiga. Helena reconheceu imediatamente o objeto que Augusto Montenegro segurava ao lado de Lígia. Ao abri-lo, encontrou contratos, cópias de extratos bancários e atas de reuniões do Grupo Valença. Alguns documentos estavam manchados de umidade, mas as assinaturas permaneciam legíveis. Amália levou a mão à boca ao ver o primeiro contrato. Isto desapareceu do arquivo central na semana em que Lígia foi embora. Helena perguntou o que ele provava. A avó respondeu que sua mãe nunca transferiu voluntariamente as ações. Ela colocou tudo sob custódia temporária enquanto investigava um desvio. A estrutura do esquema era mais complexa do que Helena imaginara. As ações de Lígia haviam sido transferidas para uma holding chamada Aurora Participações, criada apenas 15 dias antes da suposta renúncia. Pouco depois, a holding recebera empréstimos do Grupo Montenegro e repassara milhões para contas ligadas à expansão da empresa. Em seguida, fora dissolvida. Os papéis mostravam que Augusto Montenegro autorizara parte das operações, mas também continham anotações manuscritas alertando sobre irregularidades. Em uma margem, ele escrevera: Beatriz insiste em acelerar antes que Lígia fale com Amália. Helena leu a frase 2 vezes. Amália fechou os olhos, tentando controlar a revolta. Ela trabalhava no jurídico do grupo. Tinha acesso a tudo. Helena perguntou por que Augusto obedecera. A resposta estava incompleta. Faltavam páginas entre os relatórios, e as atas posteriores pareciam ter sido substituídas. A única coisa clara era que Beatriz não fora uma testemunha passiva. Ela participara da montagem da holding.
preparara documentos e controlara os contatos enviados a Lígia durante o afastamento da família. O pequeno gravador ainda funcionava depois que o gerente trouxe baterias novas. Helena colocou a fita deixada na caixa de madeira e apertou o botão. Um ruído antigo preencheu a cabine. Depois veio a voz de Lígia, mais fraca do que Helena lembrava, mas inconfundível. Minha filha, se você está ouvindo isso, significa que não consegui contar tudo olhando nos seus olhos. Helena segurou a borda da mesa. Amália começou a chorar em silêncio. Lígia dizia que descobrira um fundo secreto usado para retirar dinheiro de projetos de habitação popular e financiar a recuperação do Grupo Montenegro. Inicialmente, acreditara que Augusto Montenegro agira sozinho. Depois percebeu que Beatriz organizava os documentos. Escolhia empresas de fachada e interceptava correspondências entre ela e Amália. Ela sabia onde ferir cada pessoa, dizia a gravação. Convenceu minha mãe de que eu a odiava e convenceu Augusto de que eu entregaria todos à polícia. Depois me convenceu de que Helena correria perigo se eu insistisse. O nome de Helena, pronunciado naquela fita, fez o passado deixar de ser abstrato. Lígia relatou que, semanas antes de sair de casa, recebera fotografias de Marcelo e da pequena Helena sendo seguidos. Havia também ameaças contra os funcionários que aceitassem testemunhar. Ela tentou procurar Augusto Montenegro, que prometeu ajudá-la a recuperar as ações e revelar o esquema. Porém, na noite marcada para entregar as provas, sofreu um acidente de carro. O veículo perdeu os freios numa avenida molhada. E Lígia ficou hospitalizada durante vários dias. Enquanto estava sedada, alguém registrou em cartório a renúncia em seu nome. Quando acordou, descobriu que a holding já controlava suas ações e que Marcelo recebera uma ameaça direta. Eu aceitei fugir, disse a sua voz, tomada por culpa, não porque tivesse medo de perder dinheiro, mas porque disseram que tirariam minha filha de mim. Helena fechou os olhos, lembrando de quantas vezes julgara a mãe por nunca procurar a família. Agora entendia que Lígia vivera sob vigilância, convencida de que qualquer aproximação colocaria a filha em risco. Amália apoiou a testa nas mãos, devastada. A gravação também revelava que Augusto Montenegro tentara corrigir parte do dano. Depois de se tornar presidente da empresa da família, ele criou contas para devolver discretamente alguns valores ao Grupo Valença. Porém, Beatriz descobriu e o ameaçou com provas que poderiam mandá-lo para a prisão. Além disso, ela afirmava possuir documentos capazes de tirar Rafael dele. Lígia não explicava essa frase. Dizia apenas que Augusto se tornara prisioneiro do próprio silêncio. Ele não foi inocente, declarava, mas também não foi o único responsável. Nos minutos finais, a voz de Lígia ficava ainda mais baixa. Ela orientava Helena a procurar um antigo tabelião chamado Álvaro Mendes, uma das pessoas que presenciaram o registro falso. Ele guardou uma cópia do livro original. Se ainda estiver vivo, poderá provar que Beatriz entrou no cartório naquela noite. A fita terminava com uma mensagem dirigida a Amália. Mãe, eu quis voltar muitas vezes. Não voltei porque acreditava que meu silêncio manteria Helena viva. Perdoe-me por ter transformado distância em proteção. Amália permaneceu sentada depois que a fita terminou. Pela primeira vez, Helena não viu a mulher mais poderosa do salão, mas uma mãe que havia perdido décadas acreditando numa mentira. Eu a teria protegido, murmurou Amália. Helena respondeu com cuidado. Talvez, mas ela não acreditava nisso. A avó assentiu. Aceitando a culpa sem tentar diminuí-la, Augusto Ferraz entrou na cabine quando foi chamado e começou a catalogar os documentos. Um dos advogados apontou que as provas eram fortes, mas ainda precisavam do livro do cartório ou do depoimento de Álvaro Mendes. Sem isso, Beatriz poderia alegar que as anotações de Lígia eram interpretações pessoais e que os contratos haviam sido manipulados. Helena sentiu indignação. Temos a voz da minha mãe, os pagamentos e a assinatura falsa.
O advogado explicou que a verdade moral e a verdade jurídica nem sempre chegavam juntas. Beatriz possuía recursos para prolongar o processo por anos. Helena guardou a fita na bolsa e disse: "Então vamos encontrar o homem que viu tudo. Não vou permitir que ela enterre minha mãe outra vez." Rafael apareceu na saída do banco, acompanhado apenas por seu motorista. Helena imediatamente suspeitou que alguém informara Beatriz sobre a visita. Ele garantiu que viera sozinho e entregou um pendrive a Augusto. "Copiei os arquivos antes que minha mãe mandasse apagar o servidor doméstico." Amália recusou-se a tocar no objeto. "Por que deveríamos acreditar em você?" Rafael respondeu que não esperava confiança. Queria apenas impedir que Beatriz destruísse o que restava. Helena perguntou se ele conhecia Álvaro Mendes. Rafael reconheceu o nome, durante anos. O tabelião participara das festas de aniversário de seu pai, até desaparecer de repente do círculo da família. "Minha mãe dizia que ele havia roubado dinheiro", contou. Augusto Ferraz consultou antigos registros e descobriu que Álvaro se aposentara após sofrer ameaças num processo disciplinar. Rafael insistiu em ajudar na busca, mas Helena manteve distância. "Você pode entregar provas, mas isso não coloca você ao meu lado." Ele aceitou a condição. A obediência silenciosa dele não apagava a traição, mas mostrava uma mudança que Helena ainda não estava pronta para reconhecer. Enquanto investigavam o paradeiro do tabelião, Beatriz convocou uma coletiva de imprensa na sede do Grupo Montenegro. Diante das câmeras, afirmou que Amália Valença tentava usar uma disputa familiar antiga para tomar controle de uma empresa concorrente. Disse também que Helena planejara o relacionamento com Rafael depois de descobrir a origem secreta. "Meu filho foi emocionalmente manipulado", declarou, segurando a mão de Camila. Os jornalistas perguntaram sobre a dívida com o Grupo Valença e sobre os documentos falsificados, mas Beatriz negou todas as acusações. Camila então chorou diante das câmeras e afirmou que Rafael sempre tivera dúvidas sobre Helena. Ele percebeu tarde demais que ela estava interessada no sobrenome Montenegro. A mentira provocou uma onda de ataques. Perfis invadiram as redes de Helena. Clientes cancelaram contratos e desconhecidos passaram a fotografar lá na rua. Beatriz não precisava provar que Helena era culpada. Bastava criar ruído suficiente para que ninguém soubesse em quem acreditar. Helena decidiu enfrentar a campanha sem se esconder. Gravou um único pronunciamento. Sentada no escritório vazio, onde começara a carreira, não exibiu joias, documentos ou a mansão da avó. "Durante 28 anos, vivi sem saber que tinha direito a qualquer fortuna", disse. "Trabalhei. Cuidei da minha mãe e paguei minhas contas como milhões de brasileiros. Quem afirma que me aproximei de Rafael por dinheiro precisa explicar por que a família dele conhecia minha origem antes de mim." Ela não mencionou todas as provas, mas mostrou a data do documento falso e o registro hospitalar de Lígia. O vídeo ganhou milhões de visualizações. Muitos passaram a questionar Beatriz, mas a pressão também aumentou. Naquela tarde, o proprietário do prédio onde funcionava o escritório informou que não renovaria o aluguel. 2 fornecedores romperam contratos. Helena percebeu que Beatriz estava usando a rede de influência para isolá-la. Amália ofereceu novamente ajuda financeira, mas Helena aceitou apenas proteção jurídica. "Não quero vencer porque tenho mais dinheiro", explicou. "Quero vencer porque ela não consegue apagar os fatos." A busca por Álvaro Mendes levou a um endereço em Santos. No litoral paulista, Augusto encontrou registros de uma casa comprada em nome da irmã do tabelião, Helena. Rafael e um investigador particular viajaram no mesmo carro, apesar do desconforto. Durante o percurso, Rafael tentou explicar por que se calara na noite da festa. Helena interrompeu. "Não transforme cada momento em um pedido de perdão." Ele respondeu: "Não estou tentando obrigar você a voltar. Estou tentando entender como me tornei alguém capaz de fazer aquilo." A sinceridade a atingiu, mas ela manteve os olhos na estrada. Rafael confessou que crescera ouvindo que amor era fraqueza
e que o nome Montenegro vinha antes de qualquer pessoa. Seu pai raramente o abraçava, enquanto Beatriz premiava a obediência e punia questionamentos. Quando vi aqueles relatórios de falência, ouvi a voz dela dentro da minha cabeça. Helena respondeu: todos carregamos vozes do passado. Ainda somos responsáveis pela voz que escolhemos obedecer. Rafaela assentiu, como quem recebia uma lição dolorosa, mas necessária. A casa em Santos estava fechada, com janelas cobertas e correspondências acumuladas. Uma vizinha contou que Álvaro raramente saía e recebia mantimentos de um homem chamado Vicente. Depois de algumas ligações, descobriram que Vicente era enfermeiro particular e morava num bairro próximo. Ele se recusou a revelar o endereço atual de Álvaro, alegando medo. Quando Helena mostrou a fotografia de Lígia, o enfermeiro mudou de expressão. Ele fala dessa mulher há anos, disse. Contou que Álvaro sofria de crises de ansiedade e acreditava estar sendo seguido. Guardava um envelope dentro de uma caixa de remédios e repetia que só o entregaria à filha de Lígia. Helena mostrou seus documentos. Vicente ainda hesitou. Rafael então afastou-se, dizendo que sua presença talvez fosse o problema. O gesto convenceu o enfermeiro de que algo havia mudado. Ele marcou um encontro para a manhã seguinte, numa capela abandonada perto da estrada. Não levem polícia nem imprensa, alertou. Se ele suspeitar de uma armadilha, desaparecerá novamente. Naquela noite, Camila apareceu no apartamento de Rafael. Ele permitiu a entrada apenas porque ela afirmou possuir informações sobre Beatriz. Assim que ficaram sozinhos, Camila tentou abraçá-lo. Rafael se afastou. Não existe mais nada entre nós. Ela riu com amargura. Nunca existiu porque você sempre esteve obcecado por aquela mulher. Rafael perguntou por que Camila participava das mentiras. Ela respondeu que passara a vida sendo preparada para casar com ele e assumir o lugar que suas famílias haviam escolhido. Helena surgira de repente, sem sobrenome conhecido, e destruíra o plano. Ela tinha que entender que não pertencia ao nosso mundo. Rafael declarou: talvez seja nosso mundo que não mereça alguém como ela. Camila perdeu o controle e revelou que Beatriz sabia da viagem a Santos. Um assessor do Banco Sampaio rastreara o carro. Sua mãe não vai deixar esse homem falar. Rafael pegou o telefone para avisar Helena. Mas Camila tentou impedir. Durante a discussão, ele percebeu que a jovem não viera ajudar. Queria descobrir onde o encontro aconteceria. Helena recebeu o aviso pouco depois da meia-noite. Vicente mudou o local e o horário, marcando o encontro para antes do amanhecer num depósito de barcos. Augusto sugeriu cancelar, mas Helena recusou. Se esperarmos, Beatriz terá mais tempo. Amália exigiu que uma equipe de segurança os acompanhasse à distância. Às 5 da manhã, Helena chegou ao local com Augusto e Rafael. A neblina cobria o cais, e o som da água contra a madeira tornava o ambiente ainda mais tenso. Vicente aguardava sozinho. Seu rosto estava pálido. Álvaro saiu de casa durante a madrugada. Informou. Havia deixado a cama desfeita, o celular e os remédios. A caixa que guardava o envelope estava vazia. Helena perguntou se ele fora levado. Vicente não sabia. Encontrara a porta destrancada e marcas de sapatos molhados no corredor. Rafael telefonou para a polícia, mas Helena percebeu um carro escuro estacionado do outro lado da rua. Quando o investigador se aproximou, o veículo arrancou rapidamente. A notícia do desaparecimento não foi divulgada. Augusto temia que Beatriz destruísse qualquer possibilidade de localizar. Álvaro, se soubesse que a polícia estava envolvida. Vicente entregou a Helena uma folha arrancada de um caderno, encontrada sob o colchão do tabelião. Havia apenas uma sequência de números e a frase: o livro verdadeiro nunca ficou no cartório. O investigador reconheceu os números como coordenadas aproximadas de um antigo depósito documental pertencente a uma instituição religiosa. O local fora fechado havia 15 anos. Helena decidiu ir até lá, mas Amália exigiu cautela. Sua mãe quase morreu por causa desses papéis. Helena respondeu, e passou o resto da vida com medo.
Eu não vou honrar-la, repetindo o medo dela. Rafael ofereceu-se para acompanhá-la. Porém, Helena pediu que ele voltasse a São Paulo e observasse Beatriz. Ela acredita que ainda pode controlar você. Use isso. Rafael compreendeu. Antes de partir, entregou a Helena um celular não rastreável e disse: se alguma coisa parecer errada, não seja corajosa sozinha. O antigo depósito ficava nos fundos de um convento desativado, numa estrada secundária. Helena, Augusto e 2 seguranças encontraram prateleiras cobertas de poeira, caixas sem identificação e arquivos danificados por infiltrações. Após horas de busca, localizaram um livro notarial com a numeração indicada por Álvaro. A página correspondente à renúncia de Lígia havia sido cuidadosamente cortada, mas a folha seguinte conservava a marca da escrita pressionada. Augusto usou uma luz especial e conseguiu revelar parte do texto, os nomes de Beatriz Nogueira, Augusto Montenegro e Álvaro Mendes, além de uma anotação sobre a assinatura realizada fora da presença da titular. Era uma prova importante, mas incompleta. Dentro da capa, Helena encontrou uma fotografia pequena mostrando Beatriz entrando no cartório na noite do registro. Ao lado dela havia outro homem, cujo rosto fora riscado com tinta. No verso, Álvaro escrevera. Ele deu a ordem. Beatriz executou. Helena percebeu que ainda existia alguém acima de Beatriz naquela fase do esquema. Quando retornaram a São Paulo, encontraram o escritório de Helena completamente revirado. Gavetas haviam sido arrancadas, computadores destruídos e amostras espalhadas pelo chão. Nada de grande valor fora levado. A invasão tinha um objetivo específico: localizar a fita, a chave e os documentos do cofre. Como Helena deixara tudo sob custódia dos advogados, os invasores não encontraram as provas sobre sua mesa. Porém, havia uma fotografia de Lígia no hospital, tirada após o acidente. Alguém escrevera em tinta vermelha: sua mãe aprendeu a ficar em silêncio. Você também vai aprender. Helena sentiu medo, mas se recusou a demonstrá-lo diante dos funcionários assustados. Ligou para Amália, comunicou o ataque e pediu proteção para Vicente. Em seguida, informou a polícia. A ameaça deixava claro que a investigação tocara num ponto perigoso. Rafael chegou pouco depois. Viu a fotografia e empalideceu. Eu conheço essa letra, afirmou. Helena perguntou de quem era. Ele respondeu: da minha mãe. Rafael fechou a porta quebrada do escritório e entregou a Helena um notebook retirado do cofre particular de Beatriz. Explicou que fingira aceitar a fusão com o Grupo Valença para entrar novamente no gabinete da mãe. Nos arquivos, encontrou transferências recentes para uma empresa de segurança, registros de vigilância sobre Álvaro Mendes e uma passagem aérea emitida em nome falso para aquela mesma noite. Beatriz pretendia fugir do país depois de transferir os ativos líquidos dos Montenegro para contas no exterior. Havia ainda um documento que Rafael não conseguira abrir, protegido por senha e identificado apenas como R.M. Origem. Helena perguntou o que significava. Rafael respondeu que não sabia, mas a expressão dele mostrava medo. Minha mãe passou a vida dizendo que todos os segredos existiam para proteger meu futuro. Agora acho que o maior deles é sobre mim. Antes que pudessem analisar o arquivo, o telefone de Rafael tocou. Era Camila, chorando, dizendo que Beatriz havia desaparecido e levado Álvaro com ela. Camila chorava do outro lado da linha, mas sua voz parecia calculada demais para convencer Helena. Ela dizia que Beatriz havia saído da mansão às pressas, levando 2 malas, documentos e um homem idoso escondido no banco traseiro de um carro. Rafael exigiu saber para onde tinham ido, e Camila respondeu que ouvira o motorista mencionar um hangar particular em Jundiaí. Helena percebeu uma contradição imediata. Se Camila vira Álvaro, por que não chamara a polícia? A jovem hesitou e então afirmou que temia ser acusada de participação. Rafael colocou o telefone no viva-voz.
Camila, se você estiver mentindo, esta é sua última chance de parar. Ela soluçou, jurando que queria ajudar. Augusto, porém, aproximou-se de Helena e escreveu num papel: Não confie. Amália havia enviado uma equipe para vigiar os acessos ao aeroporto horas antes. Nenhum carro ligado a Beatriz passara pelos portões. A ligação não era um pedido de socorro. Era uma armadilha para descobrir quanto eles já sabiam. Helena pediu que Camila enviasse a localização exata e fingiu acreditar. Em seguida, desligou e acionou a Polícia Federal por meio dos advogados de Amália. Rafael queria seguir imediatamente para Jundiaí, mas Helena o impediu. Sua mãe espera que a gente corra para lá e deixe as provas desprotegidas. Rafael encarou a fotografia ameaçadora sobre a mesa e concordou. Minutos depois, Amália chegou acompanhada pelo chefe de segurança. Ela ouviu toda a gravação da chamada e confirmou que Álvaro não estava com Beatriz. O tabelião havia sido localizado naquela madrugada por uma equipe particular contratada discretamente por Augusto Ferraz. Estava escondido numa clínica de repouso fora de São Paulo, sob proteção e supervisão médica. Amália explicara o desaparecimento apenas a Augusto e aos investigadores para impedir vazamentos. Helena ficou furiosa. A senhora me deixou acreditar que ele tinha sido sequestrado. Amália respondeu: Eu precisava saber quem tentaria nos seguir. A estratégia funcionara. Mas Helena percebeu que até mesmo os aliados continuavam usando o segredo como método. A discussão entre avó e neta foi interrompida quando os advogados abriram o arquivo R.M., origem encontrado no computador de Beatriz. A senha era a data de nascimento de Rafael, combinada com o sobrenome de solteira da mãe. Dentro havia exames antigos, recibos de uma clínica em Buenos Aires, cartas nunca enviadas e uma certidão adulterada. Rafael leu os documentos em silêncio, perdendo a cor a cada página. O homem que ele chamara de pai não aparecia como doador biológico em um exame realizado quando Rafael tinha 2 anos. Outro nome estava coberto por tarjas digitais. Mas os registros mostravam que Beatriz pagara durante décadas a uma pessoa ligada ao segredo. Helena fechou o notebook antes que os demais continuassem. Isso é sobre a vida dele. Não sobre a investigação da minha mãe. Amália discordou, afirmando que Beatriz poderia ter usado a verdadeira origem de Rafael para controlar Augusto Montenegro. Rafael respirou fundo e pediu que abrissem tudo. Passei a vida obedecendo por medo de perder um nome. Preciso saber se esse nome algum dia foi meu. Os arquivos revelaram apenas parte da verdade. Augusto Montenegro descobrira, pouco depois do nascimento de Rafael, que não era seu pai biológico. Beatriz o convencera a registrar a criança e ameaçara expor uma fraude contábil cometida por ele anos antes. Mais tarde, quando Lígia descobriu o desvio das ações Valença, Beatriz usou a paternidade de Rafael como arma para manter Augusto em silêncio. Se ele colaborasse com Lígia, perderia o filho, o casamento e a posição no grupo. Rafael fechou os olhos, lembrando da frieza do pai durante toda a infância. Ele sabia que eu não era filho dele. Mesmo assim, ficou. Helena respondeu com cuidado. Ficar não significa que ele soube amar. Rafael assentiu, ferido. Ainda faltava identificar o pai biológico e entender por que Beatriz guardara aquela informação por tantos anos. Porém, uma coisa se tornava clara. O segredo de Rafael não era separado da ruína de Lígia. Fora uma das correntes usadas para manter todos presos ao esquema. Naquela tarde, Beatriz apareceu publicamente na sede do Grupo Montenegro, desmentindo os rumores de fuga. Convocou uma reunião extraordinária do Conselho para 2 dias depois e anunciou que apresentaria um plano de venda de ativos a um fundo estrangeiro. O objetivo declarado era salvar os empregos. Mas os documentos copiados por Rafael mostravam outra intenção: transferir dinheiro para empresas controladas por intermediários e deixar as dívidas no Brasil. Beatriz também registrou uma denúncia acusando Helena de invasão, roubo de dados e chantagem. Horas depois,
Policiais chegaram ao escritório destruído com um mandado para apreender computadores e levar Helena para prestar depoimento. A imprensa já aguardava do lado de fora, como se alguém tivesse informado antecipadamente. Amália queria impedir a condução usando seus advogados, mas Helena decidiu ir. Se eu fugir de uma investigação, ela vai dizer que tenho medo da verdade. Rafael protestou, afirmando que o notebook fora retirado por ele. Helena respondeu, então você terá que dizer isso oficialmente, mesmo que destrua sua posição dentro da família. Na delegacia, Helena passou horas respondendo às mesmas perguntas. O delegado mostrava trechos de mensagens fora de contexto e insinuava que ela seduzira Rafael para obter acesso aos arquivos Montenegro. Helena manteve a calma, explicando datas, locais e a origem de cada documento. Quando perguntaram por que Amália surgira justamente na noite da humilhação, ela respondeu, porque minha avó conhecia o perigo antes de mim. Isso não transforma os crimes de Beatriz em invenção. Do lado de fora, Camila deu entrevistas afirmando estar grávida de Rafael e dizendo que Helena tentava destruir a família de uma criança inocente. A notícia mudou imediatamente o tom da cobertura. Repórteres passaram a chamar Helena de amante vingativa, mesmo que o relacionamento com Rafael tivesse começado muito antes da suposta gravidez. Helena só descobriu a acusação quando uma investigadora deixou o celular sobre a mesa. Por um instante, a dor foi pessoal. Depois ela percebeu o objetivo. Camila precisava criar uma crise moral grande o suficiente para desviar a atenção das provas financeiras. Rafael entrou na delegacia acompanhado por seu advogado e declarou que copiara os arquivos por vontade própria. Assumiu responsabilidade pelo acesso e negou que Helena tivesse solicitado qualquer dado. Ao sair, enfrentou as câmeras. Camila não está grávida de mim. E nunca mantive uma relação íntima com ela no período alegado. Os jornalistas gritaram perguntas, e um repórter mostrou um exame médico divulgado pela família Sampaio. Rafael respondeu que faria um teste de paternidade assim que fosse legalmente possível. A declaração abalou o acordo entre as famílias. Beatriz telefonou imediatamente, exigindo que ele se retratasse. Rafael colocou a chamada no viva-voz diante de Helena. Você vai destruir milhares de empregos por causa dessa mulher, disse Beatriz. Rafael respondeu, foi a senhora quem colocou os empregos entre mim e a verdade. Pela primeira vez. Desligou antes que a mãe terminasse. Helena observou sem oferecer consolo. O gesto era importante, mas ainda não apagava a noite em que ele escolhera obedecer. Helena foi liberada sem acusação formal. Porém, o mandado permitiu a apreensão temporária de seus equipamentos. Ao chegar à mansão Valença, encontrou Amália preparando uma ofensiva jurídica capaz de bloquear todas as contas dos Montenegro. A empresária queria executar a dívida imediatamente, tomar o controle do grupo e afastar Beatriz antes da reunião. Helena recusou. Se a senhora fechar as linhas de crédito agora, fábricas vão parar e funcionários serão demitidos antes que o conselho possa reagir. Amália argumentou que guerras empresariais sempre produziam perdas. Helena respondeu, então não será uma guerra feita em meu nome. Propôs que o Grupo Valença oferecesse financiamento emergencial condicionado à saída de Beatriz, a auditoria independente e a proteção integral dos trabalhadores. Amália considerou a ideia arriscada porque poderia salvar a mesma empresa que roubara Lígia. Helena sustentou o olhar da avó. Minha mãe queria justiça. Não milhares de famílias pagando pelo crime de 4 pessoas. Depois de um longo silêncio, Amália concordou. Na manhã seguinte, Augusto levou Helena à clínica onde Álvaro estava protegido. O antigo tabelião parecia frágil, mas seus olhos permaneceram atentos. Ao vê-la, começou a chorar. Você tem o rosto de Lígia quando ela descobriu que todos mentiam. Helena não ofereceu perdão antecipado. Perguntou por que ele confirmara uma assinatura que sabia ser falsa. Álvaro explicou que Beatriz aparecera no cartório com documentos médicos, procurações adulteradas e 2 homens armados esperando do lado de fora.
Ela ameaçara denunciar seu filho por um crime que ele não cometera. Álvaro cedeu, mas guardou uma cópia do livro e uma gravação da conversa como proteção. Durante anos, tentou entregar o material a Lígia. Porém, suas cartas eram interceptadas. Quando finalmente localizou Helena, começou a ser seguido. Eu fugi porque recebi uma foto sua saindo do escritório. Confessou. Disseram que você sofreria o mesmo acidente da sua mãe se eu falasse. Álvaro entregou uma pequena fita digital escondida dentro do forro de sua bengala. Nela, ouvia-se Beatriz ditando os termos do registro e mencionando um homem chamado Otávio Sampaio. Era o pai de Camila. Atual presidente do Banco Sampaio, na época, ele trabalhava como consultor financeiro e criara a holding usada para desviar as ações de Lígia. A aliança entre Beatriz e a família Sampaio não começara com o casamento planejado entre Rafael e Camila. Existia havia quase 3 décadas. Otávio fornecera contas, empresas e influência política. Em troca, recebera participação secreta nos lucros do Grupo Montenegro. Helena entendeu por que Camila se esforçava tanto para afastá-la. A união com Rafael consolidaria um acordo antigo e impediria que qualquer herdeiro Valença exigisse reparação. Álvaro também revelou que Beatriz mantivera o documento original da fraude num cofre pessoal. Ela nunca destrói tudo, afirmou. Guarda uma prova contra cada cúmplice. Porque confiança não existe para quem vive de chantagem. Os investigadores decidiram retirar Álvaro da clínica e colocá-lo sob proteção oficial. Antes da transferência, 2 homens tentaram entrar usando credenciais falsas de enfermeiros. Foram detidos com sedativos, celulares descartáveis e uma fotografia recente do tabelião. Um deles trabalhara para uma empresa de segurança contratada por Otávio Sampaio. A prisão forneceu a conexão criminal que faltava. Mas Beatriz reagiu rapidamente. Divulgou que Álvaro era mentalmente instável e que Amália o coagiria a fabricar um depoimento. Camila apareceu em outro programa de televisão, chorando e segurando a imagem de um ultrassom. Só quero proteger meu filho, declarou. Helena assistiu ao vídeo ao lado de Rafael. Ele reconheceu o nome da clínica impresso no canto da imagem. Era a mesma instituição argentina mencionada nos arquivos sobre sua origem. A coincidência parecia impossível. Augusto investigou e descobriu que o exame havia sido comprado de um banco de imagens médicas. A data fora alterada, e o registro da paciente pertencia a outra mulher. Rafael procurou Camila numa sala reservada do Banco Sampaio e levou consigo uma equipe jurídica. Ela tentou manter a versão, mas perdeu a segurança quando ele apresentou o laudo da perícia. Não existe criança nenhuma, disse Rafael. Camila respondeu que Beatriz inventara o plano e que ela apenas obedecera para proteger o acordo entre as famílias. Rafael perguntou por que aceitara destruir Helena. Camila explodiu. Porque ela apareceu sem nada e conseguiu de você o que eu fui treinada a vida inteira para conquistar. Rafael respondeu que amor não era um prêmio entregue a quem obedecia melhor. Camila então revelou que Beatriz possuía outra arma, provas sobre a origem biológica dele e um acordo assinado por Augusto Montenegro, no qual Rafael perderia direitos sucessórios se a verdade viesse a público. Sua mãe vai usar isso na reunião, avisou. Se você ficar ao lado de Helena, ela dirá que você não é um Montenegro e entregará a presidência a outro parente. Rafael saiu abalado, mas sem voltar atrás. Quando Helena soube da falsa gravidez, recusou-se a divulgar a informação imediatamente. Preferia apresentar o laudo junto com as demais provas na reunião do conselho, evitando que Camila e Beatriz inventassem uma nova versão. Rafael interpretou a decisão como proteção, mas Helena foi clara. Não estou protegendo você. Estou protegendo a verdade de outro espetáculo. Ele aceitou. Naquela noite, os 2 ficaram sozinhos por alguns minutos na biblioteca da mansão Valença. Rafael perguntou se algum gesto poderia reparar a humilhação. Helena respondeu que reparação não era uma frase nem uma renúncia dramática. Era a escolha repetida de agir corretamente quando ninguém aplaudia. Você me defendeu hoje,
Mas amanhã talvez perca o sobrenome, a empresa e a posição. Só então saberá o que realmente escolheu. Rafael disse: talvez eu precise perder tudo o que me ensinaram a valorizar para descobrir o que ainda resta. Helena sentiu compaixão, mas não ofereceu promessa de reconciliação. Na véspera da reunião, Beatriz enviou uma proposta a Amália. Reconheceria parte da dívida com Lígia, pagaria uma indenização e retiraria as acusações contra Helena, desde que o testemunho de Álvaro fosse mantido em sigilo. Amália rasgou a proposta. Mas Helena recolheu os pedaços e percebeu uma cláusula escondida. O acordo exigia que ela renunciasse a qualquer investigação sobre a origem de Rafael. Aquilo confirmava que os dois segredos estavam conectados. Augusto Ferraz analisou as cartas encontradas no notebook e identificou o nome sob as tarjas: Otávio Sampaio. Tudo indicava que ele era o pai biológico de Rafael. Se fosse verdade, Camila e Rafael compartilhavam o mesmo pai. O casamento planejado por Beatriz uniria não apenas duas fortunas, mas dois meio-irmãos sem saber. Helena sentiu náusea. A falsa gravidez talvez tivesse sido criada para forçar uma união imediata antes que os documentos viessem à tona. Beatriz estava disposta a sacrificar o próprio filho para preservar o império. Rafael recebeu a revelação em silêncio. Depois caminhou até a janela e ficou vários minutos olhando a cidade. Ela sabia que Camila podia ser minha irmã, e mesmo assim queria que eu me casasse com ela. Helena respondeu que ainda precisavam de confirmação biológica e documental. Rafael riu sem humor. Minha mãe guardou exames por 30 anos. Ela sabia. A dor dele não era apenas sobre o pai desconhecido, mas sobre perceber que cada relação familiar fora construída como uma transação. Helena aproximou-se. Porém, não o tocou. Rafael disse que compareceria à reunião e entregaria tudo. Mesmo que isso eliminasse qualquer direito que tivesse no Grupo Montenegro. Não quero herdar uma empresa mantida pelo silêncio da sua mãe e pelo meu. Helena respondeu: então não faça isso por mim. Faça porque é a única forma de não se tornar como eles. Rafael assentiu. Naquela noite, assinou uma declaração, renunciando temporariamente à presidência e autorizando uma auditoria completa em suas contas. No dia da reunião extraordinária, Beatriz entrou na sede do Grupo Montenegro, convencida de que Helena ainda estava sob investigação e que Álvaro permanecia desaparecido. Os corredores estavam cheios de acionistas, advogados e representantes do fundo estrangeiro. Camila sentava-se ao lado do pai, evitando olhar para Rafael. Beatriz apresentou números alarmantes e afirmou que a venda internacional era a única forma de evitar a falência. Em seguida, acusou Amália de sabotagem e exibiu o antigo acordo sucessório de Rafael, preparando-se para afastá-lo caso se opusesse. Meu filho está emocionalmente comprometido e não pode decidir pelo futuro desta empresa, declarou. Rafael levantou-se. O futuro desta empresa já foi vendido quando a senhora roubou as ações de Lígia Valença. Um murmúrio atravessou a sala. Beatriz sorriu, certa de que ele não possuía provas admissíveis. Então ordenou que os seguranças o retirassem. Antes que alguém tocasse em Rafael, as portas da sala se abriram. Helena entrou ao lado de Amália. Augusto Ferraz, Álvaro Mendes e dois representantes do Ministério Público. Atrás deles vinham peritos financeiros e advogados carregando caixas lacradas. Todos os acionistas se levantaram. Não por etiqueta, mas porque compreenderam que a reunião acabara de mudar de dono. Beatriz perdeu a firmeza por um instante. Otávio Sampaio tentou sair, mas um investigador bloqueou a passagem. Helena caminhou até a mesa central e colocou diante de Beatriz o livro notarial, a gravação do cartório, o laudo sobre a falsa gravidez e o plano de transferência de ativos. A senhora roubou minha mãe, ameaçou testemunhas e tentou fazer trabalhadores pagarem pela sua fuga, declarou. Beatriz respondeu que nada daquilo alterava o fato de Rafael não ser herdeiro legítimo. Helena então abriu a última pasta. É verdade. Mas a senhora ainda não contou porque o pai biológico dele está sentado nesta sala.
A última frase de Helena fez o salão mergulhar num silêncio ainda mais pesado. Otávio Sampaio permaneceu sentado. Mas seus dedos apertaram a borda da mesa com tanta força que os nós ficaram brancos. Camila virou-se lentamente para o pai, sem compreender por que todos agora olhavam para ele. Beatriz tentou interromper, afirmando que Helena estava transformando uma disputa empresarial em espetáculo. Amália, porém, colocou sobre a mesa os exames antigos encontrados no computador e a correspondência trocada entre Beatriz e uma clínica argentina. Um perito explicou que os documentos indicavam compatibilidade biológica entre Otávio e Rafael. A confirmação definitiva ainda dependeria de um novo teste. Mas as cartas deixavam pouca dúvida. Rafael encarou Otávio e perguntou: "O senhor sabia?" O banqueiro não respondeu. Camila levantou-se, transtornada. "Pai, diga que isso é mentira." Otávio abriu a boca. Mas Beatriz falou antes. "Não importa quem gerou Rafael, ele foi criado como um Montenegro." Rafael olhou para a mãe com uma tristeza sem surpresa. "Para a senhora. Eu nunca fui filho. Foi um documento útil." Otávio tentou recuperar o controle, alegando que tivera um breve relacionamento com Beatriz antes do casamento dela e que só descobrira a gravidez anos depois. Álvaro Mendes negou com firmeza. O antigo tabelião apresentou uma carta assinada por Otávio, na qual ele prometia financiar a holding Aurora em troca de participação nos ativos desviados de Lígia. No mesmo texto, exigia que Beatriz garantisse a permanência de Rafael na família Montenegro, pois a criança poderia servir como vínculo futuro entre os dois grupos. Camila leu uma cópia e deixou a folha cair. "Vocês planejavam nosso casamento sabendo que ele podia ser meu irmão?" Otávio tentou aproximar-se, mas ela recuou como se o pai fosse um estranho. Beatriz respondeu que nunca pretendia permitir uma gravidez real e que a união seria apenas uma aliança patrimonial. A crueldade da frase destruiu qualquer defesa que ainda pudesse existir. Rafael fechou os olhos por um instante. Helena compreendeu que ele acabava de perder. No mesmo minuto, a mãe que imaginava ter, o pai cujo nome carregava e a possibilidade de acreditar que sua infância contivera algum afeto verdadeiro. Os representantes do Ministério Público interromperam a reunião e apresentaram mandados de busca contra Beatriz e Otávio. Os dois eram investigados por fraude documental, lavagem de dinheiro, associação criminosa, ameaça a testemunhas e tentativa de evasão de recursos. Um dos agentes recolheu os celulares, enquanto o outro lacrou as pastas do fundo estrangeiro. Beatriz ainda tentou ordenar que os seguranças da empresa retirassem os investigadores, mas nenhum funcionário se moveu. Pela primeira vez, sua voz não produziu obediência. Ela olhou para Rafael, esperando que ele intercedesse. "Você vai deixar que levem sua mãe diante de todos?" perguntou. Rafael respondeu com calma. "A senhora deixou que Helena fosse humilhada diante de todos. Deixou que Lígia passasse a vida com medo. E estava disposta a destruir milhares de famílias para fugir. Eu não vou proteger crimes para continuar chamando isso de família." Beatriz perdeu a compostura. Acusou-o de ingratidão e afirmou que tudo fora feito para preservar o futuro dele. Rafael apenas disse: "Não use mais meu nome para justificar suas escolhas." Camila permaneceu imóvel quando os agentes conduziram Otávio para fora. Ela não foi presa naquele momento, mas recebeu uma intimação e foi informada de que responderia pela falsificação dos exames e pelas declarações enganosas à imprensa. A jovem olhou para Helena com os olhos vermelhos. "Você venceu", murmurou. Helena respondeu: "Isto nunca foi uma competição entre nós." Camila riu com amargura e perguntou se Helena esperava que ela pedisse desculpas. "Não espero nada de você", disse Helena, "mas um dia terá que decidir se continuará sendo a filha que seu pai treinou para obedecer ou uma mulher capaz de assumir o dano que causou." Camila não respondeu. Pela primeira vez, parecia pequena sem as câmeras, o banco da família e a proteção de Beatriz. Aunt de Serre entregou aos investigadores uma senha
que permitia acessar contas mantidas por Otávio no exterior, talvez fosse medo, vingança ou o primeiro gesto verdadeiro de responsabilidade. Helena não tentou interpretar. Sabia que algumas mudanças começavam por motivos imperfeitos. Mas ainda assim, podiam impedir novas injustiças. Depois das prisões, os acionistas exigiram uma solução imediata para o Grupo Montenegro. A empresa tinha dívidas vencidas, contratos ameaçados e reservas quase esgotadas. Alguns membros do conselho queriam vender tudo rapidamente. Outros sugeriram que Amália assumisse a companhia como pagamento pelos prejuízos causados a Lígia. Helena pediu a palavra. Não possuía cargo oficial, mas ninguém tentou impedi-la. Ela apresentou um plano preparado com a equipe Valença, suspensão temporária da cobrança, auditoria independente, afastamento de todos os diretores envolvidos e criação de um fundo de proteção aos salários. Os ativos pessoais adquiridos por Beatriz, com dinheiro desviado, seriam vendidos. E parte dos recursos serviria para manter as fábricas abertas. Não vou destruir trabalhadores para provar que minha mãe foi roubada, declarou. Justiça não é repetir contra inocentes a violência que fizeram contra nós. Amália observou a neta com orgulho silencioso. O conselho aprovou o plano por ampla maioria. Helena não se tornou dona absoluta do Grupo Montenegro. Tornou-se a pessoa que impediu sua ruína sem permitir que os culpados permanecessem no poder. Rafael então entregou sua carta de renúncia à presidência. Alguns acionistas pediram que ele reconsiderasse, argumentando que colaborara com a investigação e não participara das fraudes antigas. Ele respondeu que permanecer no cargo naquele momento confundiria responsabilidade com recompensa. Durante anos, aceitei privilégios sem perguntar quem pagava o preço. Disse, preciso aprender a trabalhar sem acreditar que um sobrenome me garante o direito de comandar. A renúncia não era definitiva, mas o afastava de qualquer decisão enquanto a auditoria estivesse em andamento. Helena percebeu que ele perdera tudo o que antes considerava indispensável. Ainda assim, parecia mais inteiro do que na noite da festa. Rafael não procurou sua aprovação. Apenas entregou aos promotores os acessos às contas pessoais. Autorizou a análise do patrimônio herdado e se colocou à disposição para depor. Quando passou por Helena, disse, eu não espero que isso mude o que fiz com você. Ela respondeu, então talvez finalmente esteja fazendo a coisa certa pelo motivo certo. Ele assentiu e seguiu sem pedir mais nada. Nas semanas seguintes, a investigação revelou que parte da fortuna Montenegro havia sido construída com recursos retirados de projetos sociais do Grupo Valença. O dinheiro destinado a moradias populares financiara hotéis, terrenos e campanhas de prestígio. Beatriz mantivera uma rede de empresas de fachada. Enquanto Otávio usava o banco para ocultar transferências, Augusto Montenegro tentara devolver valores discretamente, mas nunca tivera coragem de denunciar os cúmplices. A justiça reconheceu a falsificação da renúncia de Lígia e restaurou seus direitos sucessórios, agora transmitidos a Helena. Amália ofereceu à neta o controle direto de um bloco de ações capaz de torná-la uma das mulheres mais ricas do país. Helena aceitou a herança, mas impôs condições. Parte seria usada para recuperar os programas habitacionais desviados, outra financiaria uma auditoria pública, e uma parcela formaria um fundo independente para mulheres privadas de patrimônio por fraudes familiares. Não quero que o nome da minha mãe apareça apenas numa lista de acionistas, explicou. Quero que ele abra portas que tentaram fechar para ela. Helena também decidiu voltar ao apartamento onde vivera com Lígia. Durante meses, evitara entrar no quarto da mãe, temendo que as lembranças se tornassem insuportáveis. Agora levou Amália consigo. As duas abriram armários, organizaram cartas e encontraram pequenos registros da vida que Lígia construíra longe da fortuna. Havia recibos de material escolar, desenhos de Helena, fotografias de aniversários simples e anotações de despesas feitas à mão. Amália tocou uma xícara rachada e perguntou por que a filha conservara algo tão comum. Helena respondeu,
porque foi a primeira xícara que comprei para ela com meu próprio salário. Amália sorriu. Emocionada. Na última gaveta, encontraram uma carta ainda lacrada, destinada à mãe. Lígia a escrevera poucos dias antes de morrer, mas nunca tivera coragem de enviar. Helena entregou o envelope a Amália. Acho que esta pertence à senhora. A empresária hesitou e perguntou se a neta ficaria. Helena respondeu: algumas verdades não precisam mais ser enfrentadas sozinhas. Na carta, Lígia dizia que nunca deixara de amar a mãe. Embora tivesse passado anos ressentida, admitia que desejara voltar muitas vezes. Mas o medo, a doença e a vergonha a impediram. Também revelava que pedira a Augusto Ferraz para manter Helena afastada do mundo Valença até que a filha pudesse escolher por conta própria. Não quero que ela cresça pensando que dinheiro é proteção suficiente. Escrevera. Quero que descubra quem é antes que alguém lhe diga quanto vale. Amália chorou ao ler que Lígia a perdoava, mas não apagava o sofrimento causado pelo orgulho das duas. Helena segurou a mão da avó. Pela primeira vez. Não havia entre elas uma herdeira e uma matriarca. Apenas duas mulheres unidas pela mesma ausência. Amália disse: eu pensei que poder compensar tudo com segurança e dinheiro. Helena respondeu: a senhora não pode recuperar os anos perdidos, mas pode decidir como viver os próximos. A avó assentiu. Não pediu que Helena esquecesse. Pediu apenas permissão para permanecer. O julgamento de Beatriz e Otávio começou meses depois. Álvaro testemunhou. Os registros bancários foram apresentados e a gravação feita no cartório confirmou a fraude. Beatriz tentou atribuir todas as decisões a Otávio e ao falecido Augusto Montenegro, mas mensagens recentes mostraram que ela continuara ameaçando testemunhas e planejando a fuga. Otávio, percebendo que não seria protegido, fez um acordo de colaboração e entregou os nomes de outros envolvidos. Beatriz recusou qualquer admissão de culpa, mesmo diante das provas. Afirmou que construíra um império e que pessoas fracas sempre dependiam de alguém mais forte para decidir por elas. Helena assistiu ao depoimento sem satisfação. Não desejava vê-la humilhada. Desejava que ela parasse de ferir outras pessoas. Ao final, Beatriz perdeu os cargos. Teve os bens bloqueados e foi condenada pelos crimes comprovados. Otávio também recebeu pena e perdeu o controle do banco. A queda dos dois não devolveu a juventude de Lígia, mas impediu que o silêncio continuasse sendo tratado como absolvição. Camila confessou publicamente que a gravidez fora inventada. Em uma entrevista curta, sem maquiagem pesada nem cenário luxuoso, reconheceu que atacara Helena por inveja e medo de perder o lugar prometido por sua família. Muitos acreditaram que a confissão era apenas estratégia jurídica, e talvez fosse parcialmente. Ainda assim, ela entregou documentos que ajudaram a recuperar valores desviados. Depois deixou o Banco Sampaio e começou a trabalhar com uma equipe independente na reestruturação das dívidas. Helena não se tornou sua amiga, nem ofereceu uma reconciliação sentimental. Quando se encontraram no tribunal, Camila disse: passei a vida acreditando que, se eu obedecesse, um dia teria tudo. Helena respondeu: e acabou quase se casando com o próprio irmão porque ninguém ensinou você a perguntar. Camila abaixou os olhos. Eu sinto muito. Helena não disse que estava tudo bem. Apenas respondeu: então faça com que o arrependimento mude alguma coisa. Era o máximo de perdão que podia oferecer naquele momento. Rafael realizou um novo exame de DNA, que confirmou Otávio como pai biológico. Ele decidiu não adotar o sobrenome Sampaio e também deixou de usar Montenegro em atividades profissionais. Passou a assinar apenas Rafael Augusto, preservando o nome do homem que, apesar das falhas, o criara durante parte da vida. Em vez de retornar ao conselho, começou a trabalhar numa equipe de recuperação industrial responsável por visitar fábricas endividadas e conversar diretamente com funcionários. Não tinha motorista, sala exclusiva nem autoridade automática. Pela primeira vez, precisava convencer pessoas por competência,
Helena acompanhava as notícias à distância. Sem procurá-lo, sabia que mudanças reais não podiam ser medidas por poucas semanas de humildade. Rafael enviou uma única carta, sem flores nem presentes. Eu amava você, mas não soube respeitar você quando isso custou alguma coisa. Não peço que esqueça. Só quero que saiba que agora entendo a diferença. Helena guardou a carta, porém não respondeu. O silêncio. Dessa vez. Não era medo. Era espaço para que ambos descobrissem quem se tornariam. Um ano depois, o antigo centro comunitário onde Helena conhecera Rafael foi ampliado e transformado na primeira sede da Fundação Lígia Duarte. O projeto oferecia assistência jurídica, formação profissional e apoio financeiro a mulheres que perderam propriedades por manipulação familiar. Helena desenhou pessoalmente os espaços, mantendo as rampas que um fornecedor tentara retirar no passado. No dia da inauguração, Amália chegou sem comitiva numerosa. Quando entrou no auditório, empresários, funcionários e convidados se levantaram por respeito. Helena permaneceu sentada ao lado dela, segurando sua mão. Amália percebeu e sorriu. Você não vai se levantar? Perguntou. Helena respondeu. Hoje a senhora entrou como minha avó. A frase valeu mais para Amália do que qualquer homenagem pública. Durante o discurso, Helena falou sobre Lígia, mas não transformou a mãe em vítima perfeita. Contou que ela teve medo, cometeu erros e ainda assim fez tudo o que podia para proteger a filha. Coragem não é viver sem medo, declarou. É impedir que o medo escolha o destino de quem vem depois de nós. Rafael assistiu à cerimônia da última fileira, vestindo um terno simples e sem ocupar lugar reservado. Helena o viu antes de subir ao palco, mas não mudou o discurso. Quando o evento terminou, ele esperou até que os convidados se dispersassem. Amália percebeu sua presença e perguntou se Helena queria que o segurança o retirasse. Ela sorriu levemente. Não vou repetir a história. Rafael aproximou-se sem tentar abraçá-la. Parabenizou-a pela fundação e disse que não viera pedir uma resposta para a carta. Helena perguntou como estava o trabalho. Ele contou que passava mais tempo em fábricas do que em reuniões e que aprendera o nome de pessoas que antes apareciam apenas como números em relatórios. Ainda tenho muito a reparar, admitiu. Helena respondeu. Reparar não significa sofrer para sempre. Significa não voltar a causar o mesmo dano. Rafael respirou fundo e perguntou, posso convidar você para um café? Sem promessa, sem anel e sem sobrenome, Helena observou o homem diante dela, lembrando de tudo o que perdera e aprendera. Café, respondeu. Nada além disso. Eles caminharam até uma cafeteria pequena do outro lado da rua. Não havia fotógrafos, conselheiros ou famílias negociando seu futuro. Rafael pagou 2 cafés comuns e perguntou sobre os novos projetos da fundação. Helena falou com entusiasmo, mas não facilitou a conversa quando ele evitou assuntos difíceis. Perguntou se ele já conseguia pensar em Beatriz sem buscar uma justificativa. Rafael respondeu que ainda a amava como filho, mas não confundia amor com proteção contra consequências. Helena compreendeu. Também amava Lígia sem transformar suas escolhas em perfeição e aprendia a amar Amália sem apagar os anos de ausência. Ao saírem, Rafael não tentou segurá-la. Apenas disse que gostaria de vê-la, novamente quando ela se sentisse confortável. Helena respondeu que pensaria. Não era um final romântico perfeito, mas uma possibilidade construída sem chantagem. Para ela, isso valia mais do que qualquer pedido de casamento. O amor, se renascesse, teria que crescer devagar, sustentado por respeito, coragem e verdade, não por medo de perder uma fortuna. Meses depois, Helena voltou ao Hotel Imperial para receber um prêmio pelo trabalho da Fundação Lígia Duarte. O mesmo salão onde fora rejeitada estava iluminado, mas ela não sentiu o peso da antiga humilhação. Usava um vestido simples criado por uma jovem estilista, apoiada pela fundação. Ao entrar,
Várias pessoas se levantaram. Helena parou por um instante e lembrou da noite em que acreditara que todos haviam se levantado por causa de Amália. Agora sabia que alguns se levantavam por poder, outros por culpa e poucos por respeito verdadeiro. Nenhuma dessas reações definia seu valor. No palco, ela recusou mencionar Beatriz ou Rafael. Falou apenas sobre mulheres que haviam sido ensinadas a acreditar que pobreza, abandono ou falta de sobrenome as tornavam menores. Eu passei anos pensando que precisava provar que merecia entrar em certos lugares. Disse. Hoje entendo que a pergunta correta é se esses lugares merecem a nossa presença. Amália aplaudiu com lágrimas nos olhos. Enquanto Rafael, novamente ao fundo, sorriu sem tentar ocupar o centro de sua história. Depois da cerimônia, Helena voltou sozinha ao salão vazio. Aproximou-se da mesa de cristal onde colocara o anel e passou os dedos pela superfície. Não sentia mais vergonha. Apenas gratidão pela mulher que tivera força para ir embora sem conhecer a própria herança. Amália surgiu à porta e perguntou: "Você se arrepende de não ter contado quem era naquela noite?" Helena respondeu: "Eu não sabia quem era. E foi melhor assim. Se Rafael só tivesse recuado ao descobrir o nome Valença, ela jamais saberia que o amor dele não suportava a pressão. A humilhação revelara a covardia dele, a crueldade de Beatriz e o poder que Helena já possuía antes de qualquer fortuna. Amália aproximou-se e ofereceu o braço. As duas saíram juntas, não como mulheres que haviam vencido uma guerra empresarial, mas como sobreviventes de uma família que finalmente escolhera falar. O passado não desaparecera. Transformara-se em memória, prova e responsabilidade. Helena nunca esqueceu a frase que Rafael pronunciara diante de todos, mas deixou de ouvi-la como uma sentença. Ela fora pobre em dinheiro, não em dignidade. Beatriz, cercada de propriedades e títulos, vivera na miséria moral de quem só reconhecia valor quando podia controlá-lo. Rafael precisara perder o cargo e o sobrenome para aprender que amor sem coragem era apenas conforto. Amália precisara reencontrar a neta para compreender que proteção sem presença também podia ferir. E Helena precisara atravessar a vergonha para perceber que não dependia de ninguém se levantar quando ela entrasse numa sala. O verdadeiro valor de uma pessoa aparecia na maneira como tratava quem parecia não ter poder para retribuir ou se defender. A verdade podia ser atrasada, falsificada e enterrada sob fortunas inteiras, mas sempre deixava marcas. Quando finalmente encontrava alguém disposto a não se calar. Até as famílias mais poderosas eram obrigadas a ficar de pé.